Olá, no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência criando o meu bebê bilíngue. Hoje o Antonello está com 3 anos e 3 meses, então eu já passei por muitas fases, muitas etapas do bilinguismo infantil. E justamente agora, nessa idade que ele está, que eu estou colhendo os resultados. Recentemente eu recebi uma pergunta de uma seguidora, né? Ela me perguntou qual a idade que os nossos filhos começam a falar de fato. Eu percebi que o Antonello começou a falar melhor a partir dos 2 anos. Mas a partir dos 3 é que ele começou a tagarelar de verdade e trocar ideias, se expressar, contar coisas que aconteceu. Então, a partir de agora, de 3 aninhos, que eu consigo mensurar o resultado do bilinguismo infantil. Eu estou vendo que ele consegue formar frases em inglês, ele consegue falar frases no passado, ele consegue contar as histórias, ele consegue conjugar alguns verbos. Ainda comete alguns errinhos de pronomes, algumas coisas que a gente pode ir ajustando com o tempo, mas é magnífico ver a maneira que ele se expressa em inglês. Existiram várias etapas importantes durante o processo de criação bilíngue, mas a primeira delas foi a decisão, quando eu e meu marido decidimos que criaríamos o Antonello bilíngue. E é importante a gente lembrar que decidir é diferente de querer. Quando a gente fala eu quero ter um filho bilíngue, a gente quer, tem vontade, admira, pesquisa, segue, né, o canal aqui Meu Bebê Fala Inglês, mas de fato não coloca na prática as coisas que a gente ensina por aqui. E quando você decide de verdade, quando você tem essa decisão junto com alguém que é participativo na educação do seu filho, isso acaba gerando uma responsabilidade, um comprometimento entre as duas pessoas. Então eu e meu marido, nós nos comprometemos a criar o Antonello bilíngue. E aí, junto com essa decisão, que eu comecei a estudar sobre o assunto, porque eu tinha o meu medo, né, principal era de cometer algum erro na criação dele e causar algum problema de fala no meu bebê. Então eu comecei a estudar muito. E aí vieram as críticas. A gente compartilhou essa decisão com os familiares, pessoas importantes, meus pais, os pais do meu marido, pessoas que participam diretamente na criação do Antonello, que convivem diretamente com o Antonello. E sim, nós tivemos muitas críticas. O meu pai foi o principal. Meu pai dizia que eu causava muito estímulo para o meu filho, que o meu filho era acelerado porque eu estimulava demais. E eu não sei, na verdade, se o Antonello é acelerado porque eu estimulo demais ou se ele já seria acelerado porque é dele isso, ele já nasceu assim, é da personalidade dele. Eu não sei dizer. O que eu observo é que essa questão de ser acelerado não está prejudicando a saúde do meu bebê, não está prejudicando a concentração, não tá... Eu converso com o pediatra sobre isso e o pediatra me disse que ele é uma criança absolutamente normal. Mas eu tive que lidar sim com essa crítica do meu pai. Meu irmão vira para ele e fala, fala em português, moleque, eu não sei falar inglês, e todo mundo me achando assim, meio que louca. Mas não tem problema, o importante é que as pessoas que estão mais envolvidas diretamente com o bebê, e na minha opinião, no meu caso, eu e meu marido, nós estamos de acordo. Nós estamos fazendo isso com o mesmo objetivo. Então, juntos ali a gente se fortalece e a gente não dá muito ouvidos para as críticas. Eu respeito, ouço o que as pessoas falam, né, a respeito, a opinião delas, e sigo fazendo o que eu acho certo. Se algumas dessas críticas me abalam, eu sento com meu marido, converso, falo, o que você acha? Tem fundamento essa crítica? Vou pesquisar, vou estudar sobre essa crítica. Não tem fundamento. Tá, então a gente continua ensinando e educando o nosso filho bilíngue, que é para o bem dele, na verdade, né? É uma coisa que a gente tem consciência disso. Eu também tive perguntas de seguidoras falando sobre os familiares que se envolvem, que criticam, falam você tá louca, você vai prejudicar o bebê. A minha recomendação, se você tiver, né, na família uma pessoa que critica, é você pesar o quanto a opinião dessa pessoa é importante na sua vida, na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida do seu bebê. O quanto a opinião dessa pessoa é importante. Se não é importante, deixa pra lá e continua fazendo o que você acredita que é o certo. Agora, se é importante, procure compartilhar todas as informações que você tem sobre o bilinguismo infantil com essa pessoa que tem uma opinião que você considera importante na sua vida e na criação do seu bebê. Se ela receber informação, de repente ela mude a opinião dela. A gente tem a questão do mindset, né? Todos podemos mudar os nossos mindsets. E se é uma pessoa que te importa, acho que vale a pena você começar a apresentar um pouco de conteúdo para ela,
apresentar um pouco de informação a respeito do tema bilinguismo infantil, que é sim ainda muito pouco explorado no Brasil, mas que dá muito certo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a fase silenciosa. Existe um momento que você estudou, se convenceu, você quer fazer, sabe que é o certo para a criação bilíngue do seu bebê, que vai ser bom para o seu bebê. E aí você segue fazendo as atividades, falando inglês, aprendendo, falando com o seu bebê. Mas chega num momento que você fala assim, poxa, será que está funcionando? Eu não consigo dosar, o meu bebê não fala comigo, ele não tem essa troca ainda, né? Ele é só um bebê. E aí nessa fase silenciosa, a gente acaba se questionando, fala, será que está funcionando? E eu passei por essa fase e recebi recentemente perguntas de seguidores falando exatamente isso. Eu tenho a sensação que não está funcionando, eu tenho a sensação que ele não está aprendendo, não consigo dosar. E o que eu fiz? Eu continuei fazendo. Eu continuei estudando, falando inglês com meu filho e acreditando que no momento que ele fosse começar a falar, ele já teria ouvido uma quantidade de palavras em inglês o suficiente para ele poder falar em inglês, produzir. Porque nessa fase silenciosa, os bebês eles não falam porque eles não têm ainda a maturação do aparelho fonador, eles não têm ainda a capacidade física de falar. Mas o ouvidinho está só escutando tudo. Então eu segui fazendo e a minha recomendação é que você siga fazendo apesar dessa sensação existir. Quando o Antonello fez um ano e 2 meses, eu comecei a ter alguns medos sobre o atraso de fala. A gente estuda muito isso, quem estuda bilinguismo infantil, estuda bastante isso e vê que é um mito, né? Que a gente não, se a gente falar inglês com os nossos bebês, a gente não está causando nenhum problema de atraso de fala. Mas eu senti medo, tá? Eu sou muito ansiosa e a gente vê que os bebês, perto dessa idade de 1 aninho, 1 ano, 2 meses, 1 ano e 4 meses, começam a falar. E eu ficava pensando, será que o meu bebê vai falar no tempo igual às crianças da idade dele ou será que ele vai ter algum atraso de fala? Apesar de toda a ansiedade, deu tudo certo, o Antonello falou no tempo certo e ainda com uma diferença. Tudo que eu havia estudado dizia que as crianças bilíngues falavam menos palavras do que as crianças monolíngues. Isso porque elas têm que saber a mesma palavra em 2 línguas. Então, se uma criança de 1 aninho fala em média 50 palavras, a criança bilíngue falaria 50 palavras, mas dividido isso na metade. Eu, na verdade, não notei nada disso no Antonello. Pelo contrário, ele falou no tempo igual a todas as crianças da idade dele e ele falava muito mais que 50 palavras. O Antonello, nessa fase, ele já conhecia o livro, né, as minhas primeiras 100 palavras em inglês, então ele já sabia todas. Ele já sabia um monte de nomes de objetos pela casa. Nessa questão da quantidade de palavras foi estímulo, eu estimulava ele muito, ensinava muito vocabulário. E os pais que trabalham com as crianças do bilinguismo infantil de uma maneira guiada, com as atividades que eu recomendo aqui no canal, as atividades que eu tenho dentro do curso Meu Bebê Fala Inglês, eles vão sim ter crianças que falam muito mais palavras do que o esperado para a idade deles. Bom, e eu também tive a fase de ter medo que o Antonello não falasse português. Pode parecer loucura, né? Mas esse medo me ocorreu porque o inglês é muito mais fácil do que o português. É uma língua com palavras bem mais curtas, bem mais fácil para a criança pronunciar. E aí eu senti, num determinado momento aí do Antonello, que ele estava falando mais inglês do que português. Para quem nasce no Brasil e fala português desde bebê, português é fácil, e aí vai aprender inglês, acha que inglês é difícil. Mas para a criança que está aprendendo os 2 idiomas juntos, o inglês é bem mais fácil. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Quando meu marido ensinou a Antonella a falar, vamos dar descarga. Olha essa frase, né? Descarga. Essa palavra é difícil para a criança falar. Em inglês é let's wash. Qual idioma você acha que a criança vai preferir? Certamente o que é mais fácil. Tem a questão também da língua materna. Eu sou a mãe do Antonello e falo inglês com ele. Então, a língua afetiva acaba sendo o inglês para ele. Só que quando eu comecei a perceber tudo isso, que ele estava tendo uma preferência em falar inglês, que poderia acontecer dele não falar português, eu pedi para o meu marido intensificar a quantidade de português que ele estava falando com meu filho. Eu continuei falando inglês, só que o meu marido falava também em inglês as coisas que ele já sabia. E aí, nesse momento, eu pedi para o meu marido parar de falar as coisas em inglês e falar só em português, para ir enriquecendo o vocabulário em português do meu filho e para ele entender que com o papai ele precisa falar português, com a mamãe ele precisa falar inglês. Tudo isso traz mais significado para a criança e traz mais motivação para ela fazer. Olha, se eu quero conversar com o meu pai, então eu tenho que me esforçar e falar em português. Se eu quero conversar com a minha mãe,
eu vou falar em inglês. O que o pai e a mãe de uma criança bilíngue precisam entender é que não existe uma regra. A gente aplica as atividades, vai falando inglês com os nossos bebês, mas é importante de tempos em tempos a gente avaliar o resultado. Eu observei que o Antonello estava falando muito mais em inglês, então entrei com a estratégia de pedir para o meu marido falar mais em português com o meu bebê e aumentar o vocabulário do meu bebê. Você que vai sentir na sua casa o que você tem que trabalhar mais, né? Afinal, a gente quer uma criança bilíngue, que saiba os dois idiomas por igual. Então, se a mãe está falando mais em inglês com o bebê e passa mais tempo com o bebê, é importante o pai equilibrar um pouco a quantidade de português, ou vice-versa, ou levar mais o bebê na avó para falar em português, ou o bebê que vai para a escolinha e fica o dia todo na escolinha falando em português, a mãe precisa se esforçar mais com o inglês em casa. Então, o importante é o equilíbrio e é a gente fazer uma avaliação de tempos em tempos. E os medos não pararam por aí. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a sociedade e o que os outros vão pensar. Já recebi perguntas sobre isso, como a gente deve agir com os nossos filhos em público, num lugar que tem mais pessoas que não falam inglês. Eu moro em cidade pequena, mas sinceramente, não me interessa o que as pessoas vão pensar. Existem pessoas que admiram, existem pessoas que criticam, mas tem uma coisa sim que me importa: como meu filho vai se sentir, principalmente quando ele começar a ir para a escola. Eu não quero que meu filho seja o esquisito da escola, por isso que a gente já está melhorando o português dele. Esse ano ele vai começar a ir para a escolinha. O que eu faço é conversar muito com o meu bebê. Eu explico para ele sobre os dois idiomas, eu explico o quanto ele é especial por falar português, falar inglês. Eu falo que muitas crianças que têm vontade de falar inglês têm que se esforçar muito, fica frequentando escola, o pai tem que pagar um curso para a criança fazer, e que ele tem tudo ali junto comigo, brincando e passando tempo especial comigo. Eu acredito que se eu, meu marido e meu filho estivermos fortalecidos nessa decisão dentro da nossa casa, o que vem de fora não vai nos atingir. Quando a gente sai, que vai ao supermercado, vai às lojas, eu falo sim em inglês com o Antonello e percebo que tem gente que faz perguntas com admiração e tem gente que acaba dando aquela cutucada, né? Tem uma história aqui que me aconteceu. Eu estava comprando brinquedos para o Antonello, chegou uma mãe que me conhece, sabe que eu falo inglês, sabe que eu tenho escola de inglês e quis comprar um tablet para a menininha, que é da idade do Antonello. E ela, nesse momento, a dona da loja perguntou, né, você quer o tablet em inglês ou em português? Aí a mãe, em português, afinal a gente mora no Brasil. Então, sabe quando você sente uma cutucadinha? Mas eu não me importo sobre isso, na verdade, eu penso só no futuro do meu filho, que eu quero que ele saiba inglês e não tenha que passar por anos e anos em escolas de idiomas. Mas o medo dele não querer mais falar em inglês. Eu tenho esse medo e exatamente nesse momento agora que eu tô vivendo isso, porque o Antonello vai começar a ir na escolinha. A gente sai também às vezes e ele vê crianças e aí essas crianças falam só em português. O meu medo é que ele não veja significado para falar em inglês. Para que eu vou falar inglês? Eu vou na escolinha, falo português. Eu vou no parquinho, falo português. O meu melhor amiguinho fala português. Então eu tenho esse medo dele aprender o português agora que ele começa para a escolinha e não querer mais falar inglês. Medo existe, mas o que eu faço sobre esse assunto? Eu procuro trazer o significado para ele de que ele tem que conversar comigo, certo? Então, se ele conversar comigo, ele conversa em inglês. Eu acredito que isso seja significativo bastante. Mas também eu estou proporcionando agora momentos de interação com outras crianças que falam inglês. Aqui na escola, eu abri uma turminha de crianças de 3 aninhos. Eu matriculava crianças a partir de 4, 5 aninhos. Vai ser a primeira vez que eu vou ter turmas de crianças tão pequenininhas, mas porque eu quero colocar o Antonello dentro de um contexto com mais crianças falando inglês para que exista um significado. Quando ele vem aqui para a escola, os professores falam inglês com ele, então para não ser só a mãe falando inglês com ele. E também quando ele assiste os desenhos que ele mais gosta, os desenhos estão em inglês. Então a gente precisa pensar nisso, né? Que sentido faz para a criança falar inglês? A gente precisa trazer significado para ela depois não querer parar de falar inglês. Bom, agora não é exatamente um medo que eu tenho, porque eu já estudei bastante sobre esse assunto, mas eu recebo perguntas dos pais que me falam, Pri, eles não vão misturar os idiomas, falar metade da frase em português, metade da frase em inglês? Sim, as crianças acabam misturando. O que eles não conhecem na língua, eles completam com a outra língua aquela palavra que eles conhecem. Mas agora, com o Antonello com 3 anos e 3 meses, eu comecei a observar, não só agora, né, que agora a gente vê isso mais evidente, mas eu vim observando que ele fez dentro da cabecinha dele a sua separação
com quem eu falo português, com quem eu falo inglês. E eu não precisei ensinar isso. Quando ele ficava com a minha sogra, com a minha mãe, depois que eu ia buscá-lo, eu perguntava para elas, eu falava, Antonello falou inglês? Não, Priscila, Antonello não falou nada em inglês a tarde inteira que ele ficou aqui. Só que eu não sabia como estava o português dele, porque comigo ele fala inglês. E até então, com o pai dele, ele também falava inglês, porque ele sabe que o pai dele entende. Mas olha que interessante, na casa da minha mãe, que ele sabe que ela não entende, ele se virava no português. E aí teve esse momento que o meu marido melhorou o português, aumentou a quantidade de exposição do português com o meu bebê parou de falar inglês com o meu marido. Então ele vira para o meu marido e fala, papai, olha o que a Cristal está fazendo. A Cristal é a nossa gatinha. E automaticamente ele vira para mim e fala, Mami, look at what Cristal is doing. Então ele já fez essa separação e eu não precisei ensinar nada, isso foi natural, foi dele. E as crianças conseguem separar com quem elas falam inglês, com quem elas falam português. A questão de misturar os idiomas dentro da frase vai depender muito da quantidade de palavras, tanto no inglês quanto no português, que você oferece para o seu bebê. Se ele tiver um vocabulário amplo em português, ele não vai precisar pegar palavras emprestadas no inglês para completar aquela frase. Então você pode fazer esse trabalho de ser muito detalhista, descritivo, falando um português melhor com o seu filho, que aí ele vai poder falar uma frase inteira sem emprestar palavras de uma língua para outra. Então essa mistura não é um problema, é uma coisa que vai sendo solucionada conforme eles vão ficando mais velhos e vão aprendendo mais. Bom, e para concluir toda essa experiência, claro, né, que teve muito mais, só que eu quis resumir aqui as mais importantes para esse vídeo. A próxima que eu quero comentar, que é o que eu estou vivendo agora, é a alfabetização. Eu quero alfabetizar o Antonello em inglês porque eu sei que a escolinha só vai ensinar ele a ler e a escrever em português. Então cabe a mim fazer esse trabalho de alfabetização. O Antonello começou a ler com 2 anos e meio e agora eu estou fazendo atividades para ele desenvolvendo, né, a parte motora, conseguir pegar o lápis, fazer as letrinhas, escrever. No teclado do computador eu percebo que ele já consegue ir falando para mim a letrinha que vem depois. Por exemplo, se a gente está escrevendo o nome dele, eu coloco A, N, T, ele fala O, ele sabe o que vem depois. No teclado ele já consegue, mas ele precisa desenvolver essa habilidade motora para pegar o lápis e conseguir escrever. Então a alfabetização é a minha próxima etapa aqui do bilinguismo, da criação bilíngue do meu bebê. E inclusive eu estou estruturando um curso sobre a alfabetização para os pais que querem ter os filhos bilíngues e quando chegar o momento deles aprenderem a ler e escrever, eles terem esse apoio meu na alfabetização dos filhos também. Então essa é a minha experiência até agora. Mais pra frente eu faço um outro vídeo falando das novas etapas da criação bilíngue do meu bebê. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas também, mas se eu não respondi, pode me perguntar aqui nos comentários que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais novidades sobre como criar um filho bilíngue. E se você quer também ter um filho bilíngue, eu te convido para conhecer o curso Meu Bebê Fala Inglês, vou deixar o link aqui na descrição. No curso eu coloquei mais de 20 anos de trabalho, toda a minha experiência como professora de inglês e mais toda a experiência de criar o meu próprio filho bilíngue. Eu sempre gosto de dizer aqui que você não precisa entrar nessa jornada sozinho. Na comunidade, o Meu Bebê Fala Inglês tem muitos pais trabalhando bilinguismo infantil. Vocês podem estar em contato comigo, com os pais, compartilhando experiência e não fazer tudo sozinho. A aplicação do bilinguismo infantil ela tem que ser estratégica. A gente não pode fazer de qualquer maneira, porque sim, a gente pode causar problemas na fala do nosso bebê. Então, com o meu acompanhamento no curso Meu Bebê Fala Inglês, nós avaliamos quando mudar a estratégia, nós avaliamos os resultados e eu estou sempre perto dos alunos, podendo ajudar e tirando as dúvidas quando necessário. É um trabalho completo, desde o diagnóstico da sua família, da sua rotina, quem é a melhor pessoa para falar inglês com o bebê, quem é a melhor pessoa para falar em português com o bebê. Então, se você pensa em fazer isso, se você já se decidiu, comece clicando no link abaixo do curso Meu Bebê Fala Inglês e eu te vejo lá na área de alunos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!